Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de setembro, estamos festejando a Natividade de Nossa Senhora. O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16 e versículos 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. Salmon gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Meu irmão, minha irmã, nós acabamos de ouvir a genealogia de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Causa-nos um pouco de aborrecimento ouvir essa longa série de nomes dos antepassados de Jesus. Por que ler essa genealogia, que parece não ter importância, não ter conteúdo teológico para o nosso nutrimento espiritual? Será que é assim mesmo? A genealogia não tem importância nem conteúdo espiritual? Pense um pouco na sua própria história. De quem você veio? A resposta é evidente. Eu vim de um pai, de uma mãe, são duas pessoas. Os seus pais vieram dos seus avós, são mais 4 pessoas. Continuemos fazendo as contas. São 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 eneavós, 2048 decavós. Até aqui são 11 gerações com 4.094 ancestrais. E isto tudo em aproximadamente 300 anos antes de eu nascer. Pare um pouco por um instante, pense, quem foram eles? Quantas lutas eles tiveram que travar? Será que eles passaram fome? Quantas guerras eles viveram?
A quantas vicissitudes os nossos antepassados sobreviveram. Quanto amor, quanta força, alegria, coragem eles nos legaram. Quanto da força deles está dentro de você hoje. Tudo o que eles viveram, tudo o que eles sofreram de alguma forma, está inscrito na sua carne hoje. Para que você estivesse vivo, foi necessário que eles passassem por tudo isso. Se você pegar cada nome da genealogia e pesquisar na Bíblia a história pessoal dele, você cairá na conta de que a carne de Jesus carrega todo esse peso da história da salvação, feita de fé, amor, heroísmo e também de muito pecado. A genealogia de Jesus nos faz tomar consciência do que significa a confissão de fé. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A genealogia de Jesus é para nós uma síntese maravilhosa de toda a milenária história da salvação. Uma história feita tanto de pecado e maldade, mas que foi conduzida por Deus até chegar Maria, até chegar a Jesus. Deus preparou todas as gerações em vista do nascimento de Jesus. Para que recebêssemos Jesus, foram necessárias essa sucessão de gerações e, principalmente, foi necessária a ação de Deus. Nesse sentido, chamo a atenção para um detalhe que não é de pouca importância. Na genealogia, a cada um dos ancestrais de Jesus se aplica 2 vezes o verbo gerar. Uma vez como filho e outra como pai. Tomemos como exemplo Isaac. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Esse esquema se repete até chegar a José. Em relação a José acontece algo inesperado. Dele se diz que Jacó gerou José, mas não se diz que José gerou Jesus. Se diz somente que José foi esposo de Maria e que de Maria nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Em vez de dizer que José gerou Jesus, o esquema se interrompe, abrindo para a surpresa do que aconteceu por meio de Maria e pela ação do Espírito Santo. Se prestarmos atenção ao primeiro nome da genealogia, Abraão, e o último, Jesus, a mensagem é ainda mais bonita. Do primeiro não se diz quem o gerou, do último não se diz quem o gera, nem a quem ele gera. Na verdade, a genealogia nos liga ao mistério inicial do Pai Criador, do qual todos temos a vida, e ao mistério final do Filho, do qual todos temos a vida eterna. A genealogia de Jesus nos mostra que Jesus assumiu a nossa história humana, história das gerações, mas também história da graça de Deus, que tudo conduz a Cristo.